Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Quem puder abrir a câmera, sempre melhor, né? Para a gente poder interagir, poder absorver e trocar experiências, né? Hoje nós temos aqui novamente com a Flávia Gese, da FG Consultoria, né? Trazendo para a gente um tema extremamente importante e seguindo dentro dos pilares de comprar bem, agora vamos falar de vendas, né? Inovação em vendas, tá? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, colocar aqui no chat, né? E aí, na medida do possível, elas já vão respondendo para vocês também, tá bom? Lembre-se que mais do que buscar aí um conhecimento, mas é uma troca, né? Então, de repente, vocês também têm algumas práticas em lojas, tragam aqui, que é uma forma de todo mundo, né? Levar as melhores práticas para o dia a dia. Ainda mais nessa época que estamos chegando aqui, né? Para alavancar bastante vendas aí nas lojas, tá bom? Então, bom dia, Flávia. Bom dia, Geise. Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade, viu? Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia, franqueados Far Melhor. É um prazer estarmos aqui novamente com vocês, né? Depois de falarmos em compras, é claro que nós precisamos, na sequência, falar de vendas, que esse sim, né, é o pilar de interesse de todos. Quem aqui não quer sempre vender mais e melhor, né? Mas nós precisamos entender que não é só olhar o macro vendas, e sim olhar para dentro dessas vendas de forma fatiada, por perfil, né, por categoria. E é exatamente isso que nós iremos falar com vocês no dia de hoje, trazendo o tema inovação em vendas. Bom dia, Gese. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um assunto, digamos que complementar, né, ao compras, então nós precisamos mesmo entender que esse mercado competitivo que estamos, a inovação de vendas é a diferença que pode acontecer ali para trazer mesmo uma experiência ao cliente. Então vamos destrinchar, né, com vocês aqui hoje sobre isso, trazendo algumas experiências, trazendo algumas dicas, e que todos estejam muito à vontade aqui também para compartilhar alguma informação, alguma experiência, para que a gente possa ter esse bate-papo nessa manhã de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para começarmos aqui, né, eu começo com uma pergunta. Quais são os maiores desafios em sua drogaria ou farmácia? Nós sabemos que os desafios são enormes. Muitos podem pensar precificação, outros concorrência, outros time interno, né, dentre outros assuntos que é muito comum ser um desafio dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria. Porém, o que nós precisamos entender? Existe, né, fatores externos que impactam o nosso negócio. Como a gente viu, né, na live passada, que quando nós falamos de compras, o fator externo, que é a logística, que é a entrega, impacta diretamente no nosso negócio, porque às vezes a gente compra com uma programação e a gente recebe a mercadoria dentro de uma outra realidade. E dentro de vendas não é diferente. Nós sabemos que esses desafios são fatores externos. E por muitas das vezes, nós sempre achamos que o problema está na concorrência, está no mercado competitivo, está, né, no concorrente que não sabe fazer precificação e vende produtos abaixo do custo. Às vezes, o nosso problema está no nosso ponto comercial, né? Então, tem vários fatores externos que pode sim impactar o nosso negócio. Mas o bacana, né, as oportunidades que a gente tem é que 90% do que a gente pode transformar em estratégias depende exclusivamente do nosso interno. Depende do meu setor de compras, do meu setor de precificação, depende do meu setor fiscal e principalmente da minha área de vendas. Como que tem sido a área de vendas aí na sua farmácia? Como que tem sido quando o cliente escolhe entrar na Far Melhor que você representa? Como que tem sido esse desafio? Como que tem sido a abordagem? Como que tem sido o layout da sua loja? Como que o cliente tem se sentido? E principalmente quando é shopper
como que ele tem sido atendido, né? Como que ele tem sido ali, como que ele foi abordado, porque cliente e shopper acaba tendo uma diferença na abordagem dos produtos vendidos. Então, desafios todos nós temos. Eu sempre falo que o que a gente não pode é desistir, né? Dentro do varejo farma, é um dia após o outro, tem semana ruim, tem dia ruim, mas tem semana boa, tem dias ótimos, e nós estamos falando de um encerramento de um mês de novembro, né, com o início do mês de dezembro, que nós sabemos que é um mês onde nós temos mais clientes dentro da loja. Eu sempre falo o seguinte, o maior desafio hoje é você ter clientes. Se você tem clientes dentro do seu PDV, o restante, que é um fator interno, a gente consegue ajustar muito com alguns detalhes que nós iremos apresentar para vocês. Aí eu pergunto para vocês, né? A realidade, pergunta não, eu afirmo, né? A realidade é que nós estamos em um mercado totalmente competitivo e comoditizado. O que significa isso? É um mercado onde nós vendemos um produto que não somos nós que fabricamos. Então, não tem como nós trabalharmos um Dorflex de forma diferente, porque o Dorflex que a Far Melhor vende é o mesmo que o concorrente também vende. O que diferencia? E muitas das vezes, o custo que o cliente vai pagar. Nós não estamos falando de uma linha totalmente exclusiva. Nós estamos falando de uma mercadoria que depende de terceiros para chegar até nós e que nós precisamos impactar esse cliente, né, no atendimento, mostrando para ele que o nosso tem um valor, porque existe diferença entre preço e valor. Preço é o que todos praticam no balcão. Valor é a forma que esse produto é vendido e colocado dentro da cesta do cliente. Então, nós precisamos entender que essa é a nossa realidade. Né? Nós não viemos aqui para falar para vocês que a partir de agora todas as farmácias na cidade de vocês irá fechar e só a Far Melhor vai ficar aberta. Né? Seria muito bom, mas não é essa a realidade. A realidade é cada vez mais competitividade, cada vez mais concorrência, cada vez mais divisão de fatia, e nós precisamos entender essa realidade e trazer aqui, né, os objetivos, as estratégias e desenhar aqui um plano de ação em cima dessa realidade. Aí a gente vem aqui, né, entrando mais dentro do que a gente veio para falar com vocês. Primeiro, a necessidade das decisões com base em informações e não em sentimentos. A época de sentir, ela já passou. Hoje é preciso olhar para dentro do seu negócio. É preciso olhar para dentro da sua farmácia, drogaria. Entender os seus números, entender os seus processos, entender as pessoas que executam os processos. Então, nós precisamos, né, a gente usa muito algumas siglas, que precisa ter preço, praça, promoção, produtos, né? Mas agora vamos falar um pouquinho dentro do nosso negócio. Primeiro, eu preciso entender e fatiar as minhas vendas. Como tem sido hoje as minhas vendas? Qual é a participação que eu tenho de cada categoria, que nós nomeamos aqui como perfil de venda? Qual tem sido o meu CMV? Esse CMV, ele tem impacto em quê? Lembrando que CMV, custo da mercadoria vendida, seria o percentual da margem de lucro menos 100. O que tem gerado impacto no meu CMV? Como ter um CMV mais competitivo, gerando mais lucro para a drogaria? Como tem sido o ticket médio da sua loja? Qual é o valor de ticket médio da sua loja? Ou seja, né? Qual que é o valor médio que você tem conseguido entregar para cada cliente que entra na sua farmácia? Quantos cupons mês a sua loja atende? A sua farmácia atende? E quantos cupons é atendido de acordo com o número de atendente que vocês têm? Qual que é a média de cupom que cada atendente consegue entregar? Não só isso. A sua loja tem metas? Tem campanhas? Como tem sido o desenvolvimento dessas metas e dessas campanhas? Os colaboradores, os vendedores, têm conseguido superar essas metas
ou bate ali 90%, 95%, e às vezes nada acontece. Principalmente quando nós falamos que as decisões precisam ser com base em informações. Nós estamos finalizando mais um mês, né? Nós já estamos finalizando o mês de novembro, e o dia 1º de dezembro já está aí, um domingo. E aí, no dia 2, na segunda, nós já precisamos levantar as informações do mês de novembro. Como está sendo o nosso painel de indicadores? Eu consegui fechar a minha loja no mês de novembro com lucro, ou acabou acontecendo um prejuízo? Se aconteceu um prejuízo, o que levou a ter esse prejuízo? Foi a minha receita, que foi menor do que venda, né? Quando eu falo receita, não é receituário médico, e sim, né, o meu movimento financeiro, que é o meu cartão, o meu cheque compensado, a minha venda à vista, a minha venda no Pix, né, que movimentou dentro desse mês, ela foi menor do que eu vendi, porque eu posso vender R$1.000 no cartão em 3 vezes, e eu posso receber R$800 de um cartão que eu vendi no mês passado. É um ciclo, mas tem mês que pode ficar um valor inferior. Quando eu falo de crediário, convênio, fiado, como que foi o meu fechamento de mês? Em cima do que eu vendi e em cima do que eu recebi. Quando nós falamos de convênio, é uma oportunidade muito grande. Então, o tema é inovação em vendas. E quando nós falamos em convênio, aquele convênio que é fechado por folha mesmo, que a gente manda um fechamento, manda uma nota fiscal e aquela empresa faz o pagamento para Far Melhor, né? Isso é uma oportunidade muito grande. Por quê? Assim, é confirmado que o conveniado, ele prefere comprar na farmácia que ele tem convênio, mesmo pagando um pouco mais caro do que comprar à vista em uma outra farmácia. Isso, né, é comodidade, porque acaba que ele compra hoje, vai descontar dele no próximo pagamento, né? Isso acaba passando uma segurança para ele de não precisar usar um limite de cartão, de não precisar usar um dinheiro que ele tinha reservado, porque ele tem um convênio naquela farmácia X. E quando nós falamos de convênio, pode passar pela sua cabeça: ai, na minha cidade, Flávia, não tem empresa grande. Na minha cidade não tem empresas com mais de 100 funcionários. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de convênios, eu estou falando de pequenos comércios. Quando eu falo de convênio, eu estou falando de um escritório de contabilidade que tem 30 colaboradores. Quando eu falo de convênio, eu estou falando de uma loja de calçados que tem 5 colaboradores. Né? Como tem sido a nossa ação em cima dessas parcerias? A apresentação, o que a Far Melhor tem para oferecer para aqueles conveniados, né, para aqueles colaboradores, para que eles possam comprar da farmácia e depois descontar em folha de pagamento. Hoje, farmácia é uma necessidade de todas as casas. Né? Acaba que o perfil de venda que é diferente. Mas se você for ver, né, hoje uma faixa etária de 30 mais precisa de farmácia, uma faixa etária de 35 mais precisa de farmácia, mas o perfil de vendas é totalmente diferente. O 30 mais precisa de tintura, precisa de shampoo, precisa de absorvente, precisa de um anticoncepcional, precisa de um dermocosméticos. Agora, o 50 mais precisa de um tratamento, precisa de um produto contínuo, mas todos nós precisamos de drogaria. Então, fica a dica para vocês, falando de inovação, a importância de você conhecer o seu local, conhecer a sua cidade, desenhar os seus objetivos e começar a ir atrás deles. Começar a visitar, levar uma apresentação básica do que vocês têm para oferecer e começar ali, né, captar clientes que estão ali ao redor de vocês, mas que ninguém ainda foi até eles. E quando a gente fala de convênio, né, acaba que o que a gente consegue receber no mês é muito 100%. Existe, claro, empresas em algumas cidades que passou por um problema financeiro e acabou não conseguindo efetuar o pagamento naquele mês, mas é muito comum, né, a gente não ter inadimplência em convênio. Mas quando a gente fala de fiado, quando a gente fala de crediário, isso já pode acontecer com mais frequência. Qual tem sido o percentual do que você vende como crediário e do que você tem recebido dentro do mês? Né? Então, muitas das vezes, a gente pode pensar assim, a minha loja não tem dado lucro,
Não é que a minha loja não tem dado lucro. O lucro da loja, ela pode estar dentro do estoque, como ela também pode estar dentro de um fichário. Falando fichário, que era aquela forma antiga, né? Que você chegava na farmácia, abria ali a gaveta e tinha ali a separação por A a Z para achar o nome daquele cliente. Então, decisões em cima de informações, a gente concluir o mês sabendo qual foi a nossa inadimplência. E essa inadimplência, ela causa um impacto muito grande quando nós estamos falando de um demonstrativo de fluxo de caixa, né, de uma DRE, né, em cima daquele demonstrativo mesmo para chegar numa conclusão final da farmácia. E assim, é bem comum quando a gente fala mesmo, né, do mercado competitivo e focar muito na questão do preço, que é o principal ali, a parte mais sensível para uma escolha de um cliente. Quando a gente fala de convênio, que já tem basicamente esses clientes fidelizados, digamos assim, que já tem ali, né, diretamente em conjunto com a empresa, a gente está falando de gestão. Nesse momento do ano que é necessário olhar esses números, é necessário tomar decisões assertivas nos números, verificando o fluxo de caixa. Então, é o momento do ano também de fazer esses convênios, de ir atrás desses clientes, porque as estratégias que vocês vão traçar dentro da empresa para reduzir despesas, mas sem comprometer a qualidade que vocês têm, e sem ficar focado somente à questão do preço, porque muitas vezes o que a gente tem dentro da drogaria é aquela visão para controle de um estoque eficiente. Então, como que eu vou evitar os excessos e como que eu vou ali evitar também uma ruptura, uma falta de medicamento. Mas uma drogaria é muito mais do que isso. Vocês, como gestores, precisam estar mesmo amparados para que suas decisões sejam tomadas com os números que a drogaria possui. E o que a gente vê hoje, né, no mercado, principalmente nesse ano de 2024, ainda mais crescente, que são mesmo os não medicamentos. Então, estamos no momento do ano, preparando aí para as festas de finais de anos, quantas coisas nós podemos fazer, quantas situações ali e promoções e convênios diferenciados com empresas também que podem ser feitos. Então, é esse olhar de uma gestão para a empresa, não somente focado a essa situação tão sensível que é o preço, que também é importante, mas que vai ter ali uma situação de margem de lucro, algo que precisa de uma atenção, mas também nessa gestão baseada nas informações que cada loja possui, não é, Flávia? E assim, a gente vê como esse resultado acontece quando o gestor ele está focado na realidade da sua empresa, na gestão da sua empresa, olhando a empresa como um todo. Aqui a gente usa muito a palavra clareza, né? Clareza de dados, porque como é bom, né, a gente trabalhar com farmácias e drogarias que a gente consegue realmente mensurar o resultado real, né? Então, Geise e eu tentamos muito essa transparência com todos os clientes, né? FG, mas também temos trabalhado muito em parceria com a Farmelhor para que essa clareza seja também o foco principal para vocês, franqueados. E além disso, né, dentro dessas informações, nós temos ali, né, como que foi o nosso pagamento de fornecedor, que gera um impacto muito grande, comparado às vezes ao nosso CMV, e se no final ali eu conseguir enxergar que foi um prejuízo, nós precisamos saber onde foi, para que a gente entre no mês, né, realmente empenhados com aquela tomada de decisão em cima de dados, a mudar o nosso cenário. Então, ali a gente já desenha a meta do mês, ali a gente desenha se as metas serão de forma geral, se vai ser em uma categoria específica, ali a gente desenha se as metas vão ser para os compradores que têm a dotação orçamentária, ali a gente desenha se nós vamos pegar um mês de cobrança de crediário, se nós vamos pegar um mês onde o nosso fluxo está muito inseguro e a gente vai trabalhar com o nosso operador de caixa, por exemplo, falando de operador de caixa, por muitas das vezes, ele não sabe como é o fluxo de caixa de uma farmácia. Qual que é o médio prazo de pagamento? O indicador que nós temos é que o prazo médio de pagamento que a gente compra é 36 dias, não é 60. 60 nós temos no genérico, nós temos no similar, mas nós temos muito não medicamentos e muito medicamentos que a gente consegue de prazo 14, 15, 21. E aí, falando de média, de forma geral, vira 36 dias. E aí, o que acontece com esses 36 dias? Quantas vezes um cliente chega no caixa
e ao pagar o produto, o caixa pergunta, é crédito ou débito? É crédito. Precisa dividir? Né? O caixa faz a pergunta para o cliente final. E a gente precisa ensinar e aprender que no caixa a gente pergunta, é débito ou crédito? E passa o cartão. Se o cliente questionar se ele divide, a gente responde que em 2 vezes. Né? Por quê? Para que esse fluxo, para esse ciclo, né, de venda e de pagamento seja na mesma média. Então, o primeiro ponto, quando nós falamos de vendas, não é só vender. Né? Quando nós falamos de vendas, é qual é o resultado que nós estamos tendo em cima de vendas. Aí, às vezes, a gente vai abrir aquelas vendas, não é o faturamento que é ruim, às vezes é algo ali que está fora do lugar e que pode estar deixando o nosso negócio bem comprometido. Além disso, o que é importante aqui? Né? A performance de venda por grupo de produtos e ticket médio. Falando um pouquinho mais dos seus números, entrando mais na sua farmácia. Qual é a participação que você tem de genéricos? Qual é o percentual, né, de venda? Qual que é o percentual de representatividade que a sua loja tem do faturamento geral só do grupo genéricos? Mas também, qual é a participação que vocês têm do grupo referência, do propagado, do ético, né, como alguns preferem nomear? Mas qual que é a participação do similar, equivalente, né, que hoje o pessoal tem nomeado como trade equivalente e não mais como similar? E qual que é a participação do não medicamentos, que nós nem falamos mais, que é chamado de perfumaria? A última informação de dados que nós recebemos aqui dentro da FG e que a Farmelhor também recebeu, porque é um painel de indicadores a nível nacional, nós tivemos que a média de participação de vendas por categoria de uma farmácia está em 24% para genéricos, 10% para trade similar, que somando os dois, nós estamos tendo aqui 34%. Nós temos uma participação de propagado, de referência e de éticos de 35%, né, e a média de participação de não medicamentos é de 31% a 34%. Olha como o nosso cenário vem mudando. Por muitas das vezes, eu analisei farmácia onde a participação de não medicamentos era 10%, 15%. A gente entrava em uma farmácia e a gente via muita exposição de medicamento. E na parte de perfumaria, na parte de não medicamentos, a gente via aquele tradicional. A gente via alguns absorventes, alguns shampoos, mas algo bem tradicional. Tanto é que a farmácia no modelo antigo, ela era um balcão, né? E tinha ali as prateleiras, não tinha gôndola no meio da loja. Hoje não. Hoje, né, nós entramos em uma farmácia onde o layout é totalmente atrativo. Nós entramos em uma loja onde gôndolas e prateleiras nos atraem, é como se fosse um imã, né? Hoje nós temos farmácias que têm ali estandes específicos de maquiagem, de beleza, de cosméticos. Temos ali, né, a separação de vitaminas, né, de farmacinha, que nós nomeamos. E ali na própria prateleira já fala dor e febre, tratamento de cólica, né, e assim, dor e febre, cólicas e assim por diante, com a nomenclatura mesmo. E ali, hoje, a gente tem até farmácia, né, que já solta o seu próprio cheiro, né? A gente entra nela, ela tem lá o próprio cheiro que já é daquela franquia, daquela marca. Então, tudo vem mudando muito. E aí, às vezes, a gente já tem uma metodologia antiga, uma metodologia passada. Eu preciso vender mais genérico similar. É claro que todos nós sabemos o peso que esse genérico, que esse similar traz para nós quando a gente fala de margem de lucro. Só que nós sabemos também que genérico e similar hoje tem um valor agregado muito baixo. Essa venda do passado, quando o genérico surgiu lá em 2000, né, ele não veio com esse desconto tão alto que é hoje. Né? Eu me lembro exatamente da venda de uma nimesulida por R$22, né? Eu me lembro exatamente da venda de vários outros genéricos ali por R$29,90, por R$39,90, até mesmo de uma losartana, né? Hoje não.
Hoje, o mercado dita as regras. Hoje, nós temos ali os 100 genéricos e similares mais vendidos, que nós nomeamos aqui como produto isca. Isca porque é através dessa isca que a gente capta clientes. E a gente vê que esses produtos têm um valor agregado muito baixo. E depois que eles vêm para esse mercado popular, eles quase não retornam mais. Então, depois que a gente consegue ver, né, dentro do mercado ali, hidroclorotiazida por R$ 2,99, por R$ 1,99, a gente não consegue resgatar mais esse valor para R$ 5,00. Quanto tempo nós temos sildenafila, né, nós temos pantoprazol nesse valor médio tão baixo? E são os produtos que a farmácia mais vende. Então, quando nós falamos de olhar o painel de vendas, o painel de indicadores por performance ali, nós temos que entender que existe sim essa necessidade. Mas hoje, falando de não medicamentos, além de já ser quase a maior fatia, ela está bem ali junto com o propagado, além de ser quase igual ou a maior fatia, nós estamos falando de valor agregado. Né? Tem muito gestor, dono de farmácia, que não gosta de vender ali a fralda, o leite, porque tem uma margem pequena. Mas vamos citar exemplo de uma Pampers, que vocês vendem lá por R$ 59,99, onde o markup é 15%. Então, se a gente pegar ali R$ 59,99 vezes 15, tá me dando aqui R$ 8,99 em dinheiro de margem. Ah, mas eu não gosto de vender fralda. Ah, mas hoje, o que aconteceu com a hidroclorotiazida? Ela te dá ainda 40%, 50% de margem. Mas nós estamos falando de 40% em cima de R$ 2,99. Então, acaba que hoje você precisa vender, né, pelo menos ali 3, 4 hidroclorotiazida para representar a margem financeira de que uma Pampers deixa na farmácia. Então, nós precisamos entrar com essa visão macro. Não é só vender um tipo de produto, é vender o que o cliente busca e precisa. E é muito mais fácil, quando nós falamos de campanhas, de ações, né? Que nem agora, nessa semana que acontece a Black Friday, que acontece o Natal, como a Geise mencionou, o dezembro, é muito mais fácil você, franqueado, desenhar campanhas que geram atratividade por meio do não medicamentos, do que você postar, né, ali o Dorflex, postar a Neosaldina, postar a Dipirona, né, o Instagram, que hoje é a rede social mais comum de usarmos como venda, ninguém vai ali passar o dedinho, né, e ver ali uma Neosaldina e falar, vou comprar uma Neosaldina. Né? Acaba que quando você passa o dedinho e vê um dermo em promoção, vê uma Eudora em promoção, vê uma fralda em promoção, isso acaba atraindo muito mais público para dentro da loja, para dentro da farmácia, né? E aí não adianta também a gente esquecer dos medicamentos, do famoso referência. Mas, Flávia, ético não dá lucro nenhum? Dá sim. Nós não vendemos éticos e referências ali abaixo do custo. É que ele realmente, pelo desconto que nós temos de entrada, acaba que nós temos uma margem de lucro menor. Mas nós também estamos falando de um valor agregado bom. Nós estamos falando de um produto que tem ali um ticket médio, né, bem mais interessante. Por exemplo, quando eu falo separando ali, né, essa performance por ticket médio, hoje, quando eu falo de genérico, o ticket médio é R$18. Quando eu falo de similar trade, o ticket médio é de R$15,86. Mas quando eu falo de um propagado, de um RX, de uma referência, de um ético, o ticket médio é R$46,60. Não estou falando para vocês que tem que vender só ético, né, que não tem que apresentar ali para o cliente o genérico, né? Com certeza a FG é super a favor dessa troca, né? Que na verdade não é troca, é uma apresentação para o cliente das opções que tem do tratamento que ele precisa. Mas eu estou falando que para uma loja ter um faturamento bom, saudável, porque nós estamos falando de um lucro em cima de faturamento, é preciso sim um mix assertivo, é preciso uma participação desses 4 grupos em cima desse percentual que nós passamos. Não adianta ter uma farmácia que 50% das vendas é genérico similar. É claro que essa loja vai ter ali um CMV super atrativo, mas quando a gente olha o faturamento final dessa loja, ela vai estar ali na casa de 100, 120 mil.
É muito difícil você ter uma loja que 80% dela é genérico similar, faturando 500 mil no mês. Né? Nós temos um cliente que fica no Nordeste, né, e ele tem um PDV que fatura 800 mil por mês. Dos 800 mil por mês, 50% é não medicamentos. Isso hoje é possível acontecer. Ou seja, 400 mil dessa farmácia está ali dentro do não medicamentos, está na perfumaria. Mas é através desses 50% de não medicamentos que ele consegue ter cliente dentro e ali ele consegue vender o genérico, o similar e o medicamento. Então, ele usa aquilo como uma isca para gerar mais fidelidade e mais clientes dentro da loja. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Flávio, sou eu, Luciano. Não só para reforçar para o pessoal perguntar, né? O pessoal está bem quietinho, então não sei se ou não estão entendendo nada, né? Para perguntar que eles estão bem quietinhos. Tomara que não, né, Luciano? Tomara que estejam entendendo, pelo menos dá um joinha, né, que estão entendendo, porque a reação de vocês é muito importante para nós dentro do conteúdo, tá bom? Então, é muito importante, né, a gente desenhar esse cenário, a gente dividir as nossas vendas por perfil e entender, né, qual que é a realidade de cada loja que está aqui. Obrigada, viu? Farmaclara Diniz falou que está entendendo tudo. Que bom, né? Ficamos felizes aqui. Então, assim, né? Vamos começar a olhar para o nosso cenário. Vamos começar a olhar para o nosso interior. Aí, falando desse não medicamentos, né? Se coloca como consumidor. Você acabou de escolher a forma melhor para entrar. O que você vê? Você vê pontas de gôndolas atrativas? Você vê cestos promocionais cheios e com ofertas realmente que estão ali de acordo com o preço de mercado? Você vê gestão de categoria, né? Você vê ali a Neosaldina do lado da Doralgina, para o cliente já entender que todos os tratamentos é para dor de cabeça e a opção de escolha por preço é dela. Olha esse detalhe. Você vê preço na gôndola, né? Hoje é comprovado. O cliente toma decisão rápida quando ele tem acesso ao preço. O cliente não gosta de pegar um shampoo e no balcão perguntar. Por mais que a sua loja tenha aquele busca-preço. Tá bom, busca-preço ainda é uma opção melhor do que ir no balcão. Mas hoje, na FG a gente fala muito dessa palavra mágica, a falta de tempo. Então, se você está ali escolhendo um shampoo e você sabe que o Pantene custa R$39, o Elseve R$32, o Seda é de R$12,90 e o Eudora R$49,90, a decisão é tua de forma muito mais rápida. E não só isso, dentro da FG Consultoria Farma, né, e com todas as farmácias que nós trabalhamos dentro do PDV, e é algo que nós também queremos muito contribuir com a Farm Melhor, nós vemos a seguinte necessidade. Olha a participação de vendas. Nós temos hoje pelo menos 32% de participação de vendas em não medicamentos. Muitas lojas, muitas farmácias ainda não entendeu o valor de ter uma perfumista. Ainda não entendeu o valor de ter alguém que fica fora do balcão. Uma pessoa que aborda, uma pessoa que mostra as novidades, uma pessoa que entende dos produtos para atender a necessidade do cliente. E toda farmácia que foca nessa perfumista, né, nessa consultora de cosméticos, é uma farmácia que tem uma participação de não medicamentos bem mais eficiente. Por quê? Tem alguém ali para cuidar. Essa pessoa está ali para limpar, para organizar, para repor. É o que a gente fala. Não adianta nada eu chegar na sua loja, saber que o teu desodorante Dove tradicional é um produto curva A, ter 6 na prateleira e ter 36 lá no estoque. O cliente não tem acesso ao estoque. O cliente tem acesso à área de vendas. Então, quando você tem uma perfumista, você consegue passar para ela que se você deixar os 36 lá na área de vendas, com uma placa ali chamativa de promoção, de oferta, eu garanto que a venda do seu desodorante Dove vai pelo menos dobrar em um período pequeno. Por quê? Porque a exposição, né, o preço está muito mais em eficácia ali, né, em visão, do que lá dentro do estoque, que o cliente não tem acesso nenhum.
Então, fica aqui, né, uma dica para vocês. Invista essa fatia de mercado que muitas drogarias e farmácias ainda não enxergam em uma perfumista. Invista isso numa pessoa responsável em cuidar desses não medicamentos. Porque hoje, né, aqui dentro da FG, nós temos farmacêutica, nós temos pessoas que já trabalhou dentro do balcão, e hoje a maior deficiência é um vendedor sair do balcão para abordar o cliente. E muitas das vezes o cliente chega perguntando, você tem tintura? Ele só aponta o dedo, fica ali. Né? Agora, quando você tem uma perfumista, ele vai até a seção de tintura e mostra para ele tudo que tem para ver. Viviane, fica à vontade. Ó, os meninos já estão me amolando aqui no corporativo, falando que eu falo demais. Eles não falam nada e acham que eu vou falar. Tem que falar, Viviane, me ajuda. Uma coisa que a gente fazia aqui na loja do Renan, quando eu era gerente, eu acho que até hoje tem isso, é comissionar a perfumaria. Com certeza. Porque ninguém vai deixar de vender um medicamento que é comissionado para ir lá e perder tempo na perfumaria. E outra coisa também muito interessante, que a gente fazia, que eu achava que dava resultado aqui, é comissionar os caixas. Igual que a gente sempre tinha 2 caixas na loja. Então, às vezes, não tinha nada, não tinha cliente no caixa, ficavam lá conversando, batendo papo e tal. Aí, quando começou a comissionar eles, chegava um cliente, eles já abordavam lá. Porque fala, vou ganhar, nem que seja 1, 2, 3% em cima da perfumaria, e enquanto isso, era até melhor, porque o pessoal do balcão focava mais na parte do atendimento do balcão, e os caixas ajudavam ali. Isso quem não pode contratar uma perfumista, no caso, né? Ajudava bastante. E mesmo depois que a gente comissionou os balconistas, até eles também tiveram mais interesse em indicar também, agregar, aumentar o ticket médio, vender perfumaria, porque eles estavam ganhando ali também. Perfeito. Aqui nós nomeamos, Viviane, de premiação promissora. Né? Porque a gente vai passar a premiação de acordo com a margem que a gente tem condição de passar. Então, se na linha Ciage, né, eu tenho uma margem de 50%, eu posso passar 2%, porque é algo que a farmácia tem condição. Mas se na toalha umedecida eu tenho 15% de margem, eu vou passar 0,5% de premiação. Então, ele precisa entender que é o andar pela loja, que é o oferecer produtos que realmente, né, ele ganha mais, mas o cliente também tem mais benefício, porque hoje é preço e valor, como eu falei para vocês. Tem caso que vai ser preço e tem caso que vai ser valor, que vai ser qualidade. Então, nós também incentivamos muito essa premiação do vendedor sair do balcão, né? Por exemplo, dermocosméticos. Muitas lojas não pagam premiação dentro dessa categoria. E hoje o dermo é muito vendido dentro do balcão. Porque tem muitos clientes ali que têm dúvida de qual comprar, fator, né, o que deixa a pele oleosa, o que não deixa. E ali, às vezes, o vendedor é fera, né, em dermocosméticos, mas ele não tem uma premiação em cima disso. Então, assim, pode até ser uma live, um assunto de live, né, falarmos sobre premiação, sobre remuneração, porque é algo também que gera totalmente resultado dentro do PDV. Tá? E querendo ou não, assim, quando a gente fala de perfumaria, é algo que muitas vezes o shopper que está ali, né, não é um conhecedor do assunto. Tem casos que vocês vão encontrar, né, que os balconistas ali, ou perfumista, vai encontrar o pai que vai lá para comprar, né, um leite ou uma mamadeira, um bico de mamadeira, e ele não tem aquele conhecimento. Então, fazer com que o perfumista seja treinado, aquele balconista também, vendedor, seja treinado para conhecer o shopper, para conhecer o cliente, as necessidades dele, também é muito importante. A gente não pode pensar somente em ter uma loja iluminada, uma loja que esteja ali toda com a prateleira linda, maravilhosa, sem nenhuma poeira, né, com todo o estoque ali, mas se eles não forem treinados para fazer esse atendimento, que é algo muito importante. Viviane, a gente tem clientes aqui dentro da FG, dentro da contabilidade também, que nessa questão de caixa até transformar a drogaria em uma outra forma de atendimento, onde tem ali o atendente com a turma de função de caixa. Então, ele mesmo já faz ali o atendimento e finaliza a venda, justamente para não ter o caixa ali, né, separado. Então, algumas drogarias
já estão fazendo essas mudanças, porque realmente conseguem ali fazer todo o atendimento, evitando filas e deixando, às vezes, uma área dentro da drogaria, onde seja ali um atendimento rápido, prioritário dentro da drogaria, ou atendimento que seja pagamento em cartão, e seja aquele balconista que tenha como função de caixa separado. Então, isso também, organizar a empresa, que faz parte de uma gestão, melhorando o atendimento, melhorando ali essas situações que muitas vezes o caixa fica ali um tempo ocioso, né? E a gente vê também que é uma questão que, às vezes, até situação de falta de funcionário, um plantão que precisa de uma cobertura, um caixa de falta vai fazer ali toda uma questão, um problema ali naquele dia para a empresa. Se o balconista ele já é como caixa também, que é possível fazer isso, ter um acúmulo de função, múltiplas funções, você já consegue também equilibrar um pouco melhor, né, esses plantões, essas escalas de horários e tudo mais. Então, é entendendo a empresa, né, como que pode ser feito ali, o que vai fazer para melhorar. Ô, Geise, o Fernando perguntou, né, mas isso não pode trazer problemas judiciais pela questão da múltipla função? Fernando, na verdade, isso é legal, tá? Só que você precisa ter documentado dentro da carteira de trabalho do funcionário que ele faz o acúmulo de função. Então, o que hoje a legislação, né, a CLT e os sindicatos falam sobre isso? O funcionário que ele faz múltiplas funções, ele tem que receber por ela. Então, quanto tempo ele está como balconista e quanto tempo ele está como caixa dentro da drogaria? Geralmente não tem como mensurar em um atendimento esse tempo. Então, a gente não tem hoje, dentro da legislação, nada que especifique um percentual fixo de acúmulo de função, mas o funcionário tem que ser remunerado por isso. Então, vem no próprio holerite dele a função principal, que é o que ele gasta o maior tempo dele nessa função, e o que ele tem de acúmulo de função. Do atendimento dele, 10% ele faz como finalização de atendimento, que seria a função dele como caixa, ali dentro daquele atendimento. Então, você vai fazer uma acúmulo de função de 10% do valor de salário dele. Então, ele tem que receber por essa função. Ele recebe pela função principal que ele foi contratado e recebe o acúmulo de função que é permitido por lei colocar dentro do holerite. Mas, realmente, tem que ser algo documentado no contrato de trabalho, no holerite. Os valores que ele receberá, se for comissão, também vão ter incidência pelo acúmulo de função que ele tem ali dentro da empresa. E se for caixa, e a localização de vocês, do sindicato, exija o valor de quebra de caixa específico, você também vai ter que colocar a quebra de caixa ao funcionário, se você vai descontar dele. Né? Então, alguns sindicatos colocam isso como obrigatoriedade de fazer o pagamento da quebra de caixa, outros sindicatos deixam opcional, caso a empresa ela vai realizar o desconto. Então, ela tem que fazer o pagamento, se quiser realizar o desconto das diferenças, tá bom? Mas é possível sim, é legal. Luciano? Ô, Geise, além da sua brilhante resposta, só um pequenino complemento. Ao invés de chamar balconista, também pode dar nomenclatura de atendentes, né? Isso também já dá uma abertura maior de atendimento na loja, não fica preso às funções, né, às atividades do balcão. E até como atendente, Luciano, todo registro que é feito de funcionário, ele vai estar ligado a um CBO, que é um número, um código, que fica vinculado à carteira de trabalho dele, e hoje a gente tem E-Social, né, todos aqui que têm funcionários já entendem essa nomenclatura de E-Social. Então, fica registrado junto ao Ministério do Trabalho, junto ao INSS, a função do funcionário. E o que a gente acaba vendo muito no dia a dia, às vezes ele está como um balconista e um CBO de atendente de loja, e não de drogaria. Então, existe, né, você colocando a nomenclatura como atendente, também deixar a numeração do CBO como atendente de farmácia. E ali a gente já tem um leque de atividades que são permitidas perante o Ministério do Trabalho. Tá? Perfeito. Então, a gente viu aqui, né, grandes oportunidades falando de inovação em vendas, né? Agora é você, franqueado, olhar para os seus números junto com os consultores, se for melhor, né, ver ali qual está fora do indicador, qual dica, né, que a gente pode trabalhar melhor. É claro que para a gente conseguir ter essa evolução, a precificação ela está muito junto, né? Hoje a farmácia necessita de ter tabloides, encartes mensais. Às vezes eu não estou falando do encarte tabloide impresso, mas eu estou falando daquela promoção interna, né, que começa o mês
e todos os colaboradores já sabem o que nós estaremos em oferta naquela semana. O cliente gosta, né, dessas promoções, campanhas, né, ações. Eu tenho seguido algumas Far Melhor, eu tenho visto que tem muitas lojas que têm trabalhado essas ações dentro do PBV, isso é importantíssimo, né? Isso é em formato de evento, né? Isso realmente sai daquela zona de conforto, sai daquela farmácia tradicional, né? Todos nós sabemos que um balão na porta, né, já faz toda a diferença, todos nós sabemos que uma música ambiente já mostra que é festa, e quando tem pipoca, então, nem se fala, né? Então, é muito importante termos ali, né, dias do mês específico para trabalharmos campanhas assim, né, gerando ali promoções dentro do PDV. Quando nós falamos de genéricos, nós sabemos que hoje é uma tendência muito forte ter o preço progressivo, né? O preço progressivo, onde eu apresento uma caixa por 10, 2 caixas por R$ 7,99 e levando 3 caixas, R$ 5,99. Aí muitos, né, questionam se esse preço progressivo é interessante, porque eu já estou antecipando a compra do cliente por 3 meses, e isso pode fazer com que o cliente não volte na loja, né? Mas hoje, se o meu concorrente faz esse tipo de precificação e você não, né, acaba que isso acaba gerando atratividade para esse cliente ir para a concorrência, e quando ele tem uma frequência de compra, quando ele gera a fidelização na sua marca, quando ele precisa comprar um outro produto paralelo àquele tratamento, é a sua loja que ele vai buscar, né? Então, existe sim o progressivo, principalmente agora em dezembro, é um mês muito importante para progressivo, porque tem pessoas que aproveitam o 13º para já comprar mais o seu tratamento, né? Então, isso é um atrativo muito grande. Nós também temos a questão do leve 3, pague 2, né? A vantagem dentro da farmácia, isso é permitido somente para produtos não tardios, mas ali aquela vantagem, né? Aquele combo. O cliente gosta de combo. Inclusive, assim, tem produtos que a gente compra do distribuidor, né, em formato de combo mesmo, de kit, e vocês podem ver que o cliente gosta de comprar um protetor e ganhar um outro de 50 ml. Né? Você compra um enxaguante bucal e ganha ali um creme dental. Então, esses packs que já vem do fornecedor, eles são estudados, que geram muito atratividade. Então, é importante a gente ter isso também dentro do PDV. Então, não é só fatiar, é também saber a precificação de cada categoria dessas, tá bom? Além disso, né, aqui é importante entender a diferença, né, de um gestor futurista de um gestor oportunista. O gestor futurista é aquele que está antenado em muitas coisas. É aquele que abre guia da farmácia, é aquele que abre, né, o Orion diariamente, é aquele que realmente preocupa com o panorama farmacêutico e quer saber o que está acontecendo. É aquele gestor que, quando escuta a palavra tendência, ele faz questão de participar. Quais são as tendências do varejo farma para 2025? Né? Você vai naquela expectativa de ter algo que você nunca ouviu, mas quando você chega lá, é uma dura realidade. É uma realidade que todos vêm falando, vêm mostrando, e às vezes a gente ainda não tomou, né, a decisão e a gente ainda não virou a chave para aquilo que a gente vê que é uma tendência muito forte. Já o gestor oportunista, ele vai desenhando essas estratégias. Quanta coisa nós citamos aqui hoje, né? Quantos detalhes foram falados aqui hoje. Então, o gestor futurista é aquele que fala, nossa, é tendência ter uma perfumista na farmácia. O gestor oportunista, ele chega agora na farmácia, ele faz ali uma escala de horário e ele consegue remanejar uma pessoa que estava ociosa em algum momento e já coloca ele, naquele momento, dentro da perfumaria para já ir começando a mensurar resultado, venda. O gestor oportunista é aquele que implanta uma meta e ele acompanha diariamente aquela meta. Se foi realizada, se foi superada, ou se foi ainda não foi alcançada ainda como precisa. O gestor oportunista é aquele que olha realmente para dentro do negócio dele, sempre com uma oportunidade de melhoria. E ele entende que aquele fator interno que nós começamos a live de hoje tem um impacto muito grande. E por que nós colocamos aqui uma palavra-chave? Venda online. Porque o gestor oportunista, ele sabe o quanto esse varejo online dentro de farmácia vem crescendo. Nós temos aqui, né, vários números para discutir com vocês em cima disso. E hoje é comodidade.
Hoje, né, o cliente ele está totalmente sem tempo. Pós-pandemia, essa venda online ficou realmente confiável. Hoje é uma tendência muito forte. O retire aqui, né? Você faz a sua compra, já deixa pronto e só retira na Far Melhor para que você não precise pegar fila. É claro que quanto mais o cliente dentro da loja é melhor, mas ao mesmo tempo, se você tem foco nessa venda online, se você tem um atendimento exclusivo para essa venda online, você pode também, né, ter as mesmas oportunidades do cliente dentro da loja. Se você tem esse atendimento de forma separada do seu balcão, porque às vezes no balcão é aquele tumulto, né? Porque o cliente está ali na sua frente, mas você tinha acabado de responder o bom dia do WhatsApp, e aí você precisa atender o cliente que está na loja física, mas aquele cliente do WhatsApp está te esperando, e talvez aquele atendimento da loja física pode durar ali 15, 20 minutos, e você retorna para o cliente do WhatsApp depois de 20 minutos. Como eu sempre falo aqui, ninguém tem coragem de deixar um cliente esperando 20, 30 minutos na loja física. Então, esse mesmo cliente não quer esperar através de um atendimento online. E ali, nesses 15, 20 minutos que ele ficou aguardando a resposta da Far Melhor, ele pode ter entrado em contato com outro WhatsApp, ele pode já ter tido a resposta no outro WhatsApp, e ele já pode ter finalizado a compra no outro WhatsApp. Então, vocês, né, gestores oportunistas, comecem a desenhar esse cenário online para 2025. Né? Comece a entender que isso daqui está virando uma fatia gigante. Hoje nós temos loja com uma participação de vendas online de até 45%. E isso é um percentual alto e grande demais. Não dá para não cuidar desse nosso negócio. Então, começa a olhar também aquele mesmo cenário de vendas. Qual é a sua venda de genérico, loja física e loja online? Qual é a sua venda de similar, equivalente, trade, física e online? Qual é a sua venda de não medicamentos, física e online? O que a gente já tem muito é ter um atendente, né, exclusivo para ficar no WhatsApp. Alguns com aqueles chatbot, né, outros ali com outros chats ali que funcionam, né, outros usando o WhatsApp mesmo pelo computador, mas com uma atenção especial para o cliente. E aquela eficiência nas respostas, porque hoje acontece muito assim, o cliente pergunta, né, tem Olmesartana? Sim. Quantos miligramas? 20. Tem, R$40. Pronto. Ou não tem, né? Então fica muito robotizado. Então é muito importante, né? Eu tenho Olmesartana, sim, de 20 miligramas com 30 comprimidos, do laboratório Eurofarma, com o desconto da farmácia, ele está saindo por R$ 32,90, mas nós estamos com ele no preço progressivo, comprando 2 caixas, cada caixa sai por R$ 29,90. Caso precise que entregue, o valor da taxa é X. Sabe aquele atendimento diferenciado? Né? Então, acaba que nós precisamos entender que esse cliente online, ele é tão carente de informação, ele tem a necessidade dele idêntico ao cliente da loja física. Então, a gente vê, né, e presencia aqui dentro da FG, né, quando a gente vai comprar dentro de uma farmácia, né, acaba que hoje a gente enxerga ainda e mensura uma falha, vivencia uma falha muito grande ainda nesse atendimento. Então, fica um alerta para vocês. Como o tema é inovação em vendas, hoje o cliente está preparado para essas vendas online dentro de farmácia. Né, gente? E a gente fala, desde o início dessa live, nós estamos falando no mercado comoditizado. Então, o que acontece? A venda online, todas as drogarias têm hoje. Já não é um diferencial mais. O que vocês vão fazer de diferencial nesse atendimento online? Às vezes pode ser um investimento agora para colocar esse colaborador, né, para fazer esse atendimento online, mas são as vendas que vão acontecer ali. Muitas vezes esse tratamento diferenciado é o que vai fazer aquele cliente escolher a sua loja ali no online também. Então, é fidelização, é muitas vezes fazer ali algumas oportunidades de programas de fidelidade, de alguma situação, algum programa dentro da loja que vocês consigam colocar essa fidelização na recompra do online também, porque são dois públicos diferentes. O online está crescendo a cada dia mais. Pode ser que esse online, ele esteja ali, na próxima vez online, novamente, ele não vai até a sua drogaria. Então, a gente tem que entender esses dois públicos, né, que nós vamos ter ali no atendimento, e fazer um atendimento diferenciado para ele.
O Fernando está questionando aqui, né, em relação se isso não pode acabar sendo um investimento alto, ter uma pessoa exclusiva, né, principalmente ele que trabalha das 7 às 22, ele até deu a opção, talvez colocando estagiário, né, tudo sim. Mas, Fernando, qual que é a dica que eu te dou? Você tem ali, exemplo, né, uma escala de 10 colaboradores. Retirar um para esse atendimento exclusivo, talvez não seja tão interessante para você. Ter um estagiário é legal? Mas ele vai ter domínio, né, nas respostas, né, ali, quando o cliente questiona algo de medicamento, né? Então, pode ser que esse estagiário ele ajuda muito na reposição de tarefas que hoje o seu vendedor está fazendo, né? De guardar um remédio ali, e que você pode tirar isso do seu vendedor para ele ter mais tempo para vender, né? Mas algo que eu posso te indicar. Exemplo, cria uma escala diária. Das 7 às 10 horas. Quem vai ficar exclusivo no atendimento online é a Flávia. Das 10 às 11 horas, quem vai ficar é a Gese. Das 11 ao meio-dia, quem vai ficar é o Matheus. Por quê? Porque dessa forma você consegue envolver todos, sem ter um único exclusivo, mas que seja realmente respeitado aquela escala. Porque você pode ter um ambiente pequeno, né? Não precisa ser um escritório grande, é aquele ambiente com um computador, às vezes com um foninho, assim, para poder ouvir o áudio melhor, até porque tem cliente que nós precisamos responder através de áudio, para ele poder entender o que a gente está passando para ele, mas que ele fique ali, né, no exclusivo, para que não tenha essa demora, para que não tenha esse tempo que pode gerar uma compra no concorrente. Então, às vezes, você, dentro dos seus colaboradores, você pode criar uma escala híbrida, né? Onde ele fica online e balcão, mas na hora que ele for online, ele vai ficar por conta do online. E na hora que ele for balcão, ele ficará por conta do balcão, sem ter essa questão de misturar os dois atendimentos o tempo todo. Tá? Se não tiver também, por exemplo, vamos supor que na drogaria hoje não está sendo marcado na finalização da venda se a sua venda é balcão ou é delivery. Comece a fazer essas marcações para mensurar, para vocês conseguirem visualizar. Acredito que dentro do RP de vocês vão conseguir ver horários de fluxo de atendimento de delivery. Então, naquele momento que é o fluxo do delivery, é o momento que você vai ter que investir em um funcionário com conhecimento ali mesmo para atender esses clientes, né? Então, dá para você também equilibrar isso e sabendo qual que é a sua demanda de delivery. Dados, a gente precisa tomar decisões, fazer, né, com que as informações que vocês possuem das drogarias sejam ali as estratégias que vão ser traçadas em cima desses dados. Então, comece a verificar se todas as marcações estão sendo feitas no ato da venda, para saber qual que é a sua demanda também. Certo? E além disso, né, o que a gente tem aqui é o vender bem. É o pilar, né, que vocês conhecem dentro da Far Melhor. É um pilar que tem muito ênfase dentro dele. E o que falaremos aqui é realmente o que muita gente fala sobre vender bem. Mas o que a gente quis trazer para vocês é os detalhes acima, né, que o vender bem é olhar para dentro do seu negócio. É olhar para dentro do que você já tem hoje. Porque nós não estamos falando aqui, pode até ser que tenha algum franqueado aqui nessa posição, mas nós não estamos falando com a maioria que vai inaugurar uma loja, né? Nós estamos falando com a maioria que já tem uma loja funcionando. Então, dentro dessa loja em funcionamento, nós temos aqui, né, vendas para mensurar todo esse resultado. Então, essa marcação que a Gesi falou, né, você ter realmente o percentual que o seu delivery, né, que a sua venda online representa hoje. E quando nós falamos de venda online, nem é só o WhatsApp. Hoje a gente vende pelo direct, né, do Instagram, hoje a gente vende pelo Messenger do Facebook, né, hoje a gente vende pelo SMS, então hoje ainda tem muitas oportunidades de venda, né? Não é só o WhatsApp, mas o WhatsApp é o mais forte, né? Mas hoje existem plataformas em formato de e-commerce para vender, né? E a vantagem, principalmente da venda online, é que ali você pode apresentar para o cliente um produto em oferta, né? Você pode vender, você pode ter um histórico do cliente e já ver ali que ele faz um uso de algum produto e falar para ele que aquele produto está em oferta ou que aquele produto está em promoção, se não quer aproveitar e mandar na entrega. Então, é até mais fácil do que a loja física ali, que às vezes nem dá tempo
de olhar esse histórico do cliente devido à demanda e o movimento que a loja tem. Mas quando nós falamos de vender bem, aí sim, né, nós estamos falando daquilo que nós não podemos deixar de fazer. Tudo que foi citado até agora é algo que nós estamos despertando em vocês para que seja feito. O que nós vamos falar agora é o básico bem feito. É uma necessidade bem feita dentro da nossa loja, que é termos um atendimento humanizado, é aquele que gera experiência de compra, é aquele que o vendedor consegue passar a diferença do preço e do valor, né? Atendimento humanizado é usar empatia, é se colocar no lugar do cliente, é realmente, né, chamar o cliente pelo nome, é ter um cuidado muito além do que só vender, né? Isso faz parte do atendimento humanizado. Quando nós falamos de mix assertivo, né, nós falamos muito nos 2 últimos encontros sobre ruptura. Existe aquela ruptura de uma procura de um produto que a loja nunca teve. Isso é muito comum acontecer, porque nós nunca seremos um PDV, um ponto de venda que teremos todos os produtos que os clientes procuram. Mas quando a gente fala de mix assertivo, é a gente ter essa divisão mesmo. Deixa eu só voltar aqui. É a gente ter essa divisão mesmo por categoria, é a gente ter ali, né, o necessário dentro da farmácia, é a gente não ter, né, só um tipo de produto de vários laboratórios, é a gente ter o produto combate, o produto referência e ter uma variedade melhor, né, é a gente realmente poder conseguir atender um receituário completo e ter opção de escolha, dar opção de escolha para o cliente entre um referência, um genérico e um equivalente. Quando nós falamos de layout, né, é tudo isso que nós já mencionamos, que é ter precificação na prateleira, é a loja ser limpa, organizada, clara, né, as prateleiras estar sempre bem repostas ali, pontas de gôndolas atrativas, com volume de produtos, né? Quando nós falamos de... Falando, por exemplo, de tanto de mix quanto layout, muitas vezes a gente fica focado na drogaria, no que pode estar causando ali ruptura e tudo mais, dos dados que tem dentro do sistema, do mix de produtos que possui dentro do sistema. E esquece, muitas vezes, dos novos produtos, né, dos produtos que estão sendo lançados no mercado, que o cliente pode estar aí buscando, mas nunca fez parte do estoque daquela loja. Então, ter ali um local onde, ou mesmo se tem a oportunidade de ter uma perfumista, alguém na drogaria que possa fazer, né, aquela verificação dos itens que estão sendo procurados pelos clientes, é algo que vocês podem colocar ali também, que vai ter uma saída dentro da drogaria. Ou um espaço ali mesmo, os produtos que não foram encontrados, como sugestões. Então, pode ser uma parcela pequena dos produtos dentro de uma drogaria, mas que vai trazer ali para o cliente aquele local, aquela drogaria onde tem aquele produto que ele precisa. E ele não vai levar somente aquilo, com certeza ele vai ter outras necessidades, que vai estar comprando outros produtos dentro da drogaria. E muitas vezes dentro do RP, do sistema, não vão conseguir visualizar, né, esses itens, porque nunca fizeram parte do estoque da drogaria. Então é importante isso também dentro do mix assertivo. A Viviane até mencionou aqui, né, deixar uma lista de falta ali no caixa, no balcão, sempre perguntando o que o cliente não encontrou, com certeza ajuda muito, principalmente para a gente acompanhar, né, essas tendências de lançamentos, né, e o cliente gosta, né, o cliente segue a mídia, e aí lançou, ele já chega na farmácia querendo daquele jeito, e daquela atriz, né, então isso é muito forte dentro do nosso mercado, e realmente, né, a gente está sempre antenado em tudo que está acontecendo, em todos os lançamentos, né? Sempre com muita cautela, porque a gente não tem esse histórico de vendas ainda de um lançamento, então é preferível surpreender do que decepcionar, né? Coloca uma quantidade básica, vende tudo, depois ele vira um retrovisor, ele vira uma curva ABC, e a gente faz ali a reposição, né? E é importante entender e conhecer esse perfil de venda. Se você é uma loja que a participação de venda de perfumaria, de não medicamentos é 35%, 40%, investir em lançamentos de perfumaria vai fazer toda a diferença, né? Porque é um público-alvo da sua farmácia. Né? Entender também o perfil de cliente, se ele é A, se ele é B, se ele gosta de produtos mais populares, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito com farmácia que o público é popular. Então, você coloca Pantene e vence na prateleira.
E você coloca seda, escala, né? E sai rapidinho. Então, não é só o produto, é o perfil de cliente que essa loja atende. Existem lojas de bairro, existem lojas de centro. Isso tudo influencia demais quando nós falamos de vender bem. Né? É entender o valor de preços e descontos. Né? Quando nós falamos de não medicamentos, é preço, é margem, é mercap. Quando nós falamos de medicamentos, é PMC, com desconto que nós oferecemos, é entender que para vender bem, nós precisamos entender que um tratamento contínuo, ele é um desconto, e um tratamento esporádico é outro desconto. Nós precisamos entender que aquele produto que tem o preço máximo ao consumidor mais alto, ele exige um desconto maior do que aquele que já tem o preço máximo ao consumidor barato. Né? Vamos entender aqui um cenário. Você sai de um médico com uma receita, e essa receita tem um tratamento de um antibiótico e de um anti-inflamatório. Você chega numa farmácia sem conhecer preço e produto. Faz de conta que ninguém aqui trabalha no varejo farma. Quando você chega numa farmácia, que você entrega a receita para o vendedor ou farmacêutico e pergunta, quanto custa esse medicamento? Quando o vendedor farmacêutico responde, esse medicamento aqui, com desconto da farmácia, ele sai por R$80. Isso gera aquele impacto de preço. Nossa, eu não estava preparado para gastar esse dinheiro nessa semana. Então, ali ele pode questionar mais desconto e até fazer um outro orçamento, porque o preço não é acessível à realidade dele. Mas quando você chega nessa mesma farmácia, com esse mesmo receituário, e o atendente fala, né, o vendedor fala, esse produto com desconto, ele fica em R$13,90. Você até suspira. É um preço acessível. Eu vou levar essa receita completa, eu vou levar o outro produto, porque é um valor médio bem acessível à minha realidade. Então, ao precificar, é preciso entender isso. Entender a diferença de produto, a diferença de PMC, né? Entender aquele produto que o cliente compra todos os meses, mesmo sendo barato, ele conhece o preço, né? Então, isso tudo faz com que a gente continua vendendo bem, tá? E é claro, por fim, né, nós precisamos passar segurança, nós somos um ambiente de saúde e bem-estar, né? Nós precisamos vender com responsabilidade, que é uma frase que nós falamos aqui dentro da FG, não é só vender, né, não é só empurrar, não é só atender, é realmente usar, né, de tudo que nós temos de recurso interno para poder atender e passar essa segurança e essa confiança para o cliente. Né? Nós falamos aqui dentro da FG que quando é um receituário, esse antibiótico que eu acabei de citar como exemplo, a importância do vendedor colocar ali a etiquetinha de prescrição, porque pode ser que quem vai dar o antibiótico não é o pai ou a mãe que está comprando, é o avó, é a creche, é a escola, e aí tem que abrir bula, pegar receita, entender letra de médico, sendo que já pode sair da farmácia com uma etiqueta ali, com a marca Farmelhor, né, descrita, tomar de 8 a 8 horas, 2,5 ml. Né? Então, isso é uma venda segura, isso é uma venda que passa confiança. Então, são em detalhes que a gente consegue surpreender e encantar cada vez mais os nossos clientes. Flávia, aquele medicamento de uso contínuo, onde a receita já está ali surrada, né, há tanto tempo, e é o momento de verificar se aquele medicamento está tendo efeito, é o momento de solicitar uma nova receita, é o momento de fazer um teste rápido, de repente, em drogarias, que tantas, né, hoje já estão disponíveis os testes rápidos, e aquele medicamento, muitas vezes, por ser de uso contínuo, já está há 3 anos usando o mesmo medicamento, já existem fórmulas dentro da drogaria, né, que são mais, tem uma tecnologia melhor. Então, isso tudo gera uma confiança ali com o teu cliente também. E a gente falando de uso contínuo é aquele que vai voltar no próximo mês novamente. Então, gerar essa confiança, gerar essa segurança, né, essa venda com responsabilidade mesmo. Então, são pequenos detalhes que vão fazer uma diferença no atendimento, que vão fazer com que a fidelização aconteça. Então, vender bem está totalmente atrelado ao atendimento, a forma do atendimento bem feito, gerar experiência no cliente. Exatamente isso. E assim, Fernanda, me desculpa, tinha passado aqui uma questão que você mencionou sobre o que a gente acha da entrega gratuita, né? Hoje, muitas cidades não conseguem mais
ter essa entrega gratuita devido ao custo mesmo que ela gera, né? Se dentro do seu cenário, dentro do seu custo operacional, né? Às vezes a moto é sua, né? O motoqueiro, ele realmente é um colaborador da drogaria e vale a pena, né? Isso é uma prestação de serviço bem interessante, mas hoje, dentro da FG, nós trabalhamos as vendas online como uma outra loja. Então, a gente aqui faz um fechamento como que está sendo o seu delivery, né? A gente faz um fechamento de qual que é a venda delivery, qual que é o custo delivery, qual que é o lucro delivery. Se tiver dentro de um cenário lucrativo, é um grande atrativo e precisa até de muita divulgação, né? Porque isso é um fator de escolha da farmácia, porque tem medicamento que ali com a taxa acaba ficando alto. Mas isso é em poucas cidades que a gente consegue ver hoje. A maioria já tem uma taxa, a maioria já tem um motoqueiro terceirizado, então acaba que a taxa é exclusiva para o motoqueiro, mas se está dentro de um cenário lucrativo, com certeza é um grande atrativo. E dependendo do tamanho da cidade, né? Alguns bairros precisa colocar essa taxa de entrega, porque vai ser um custo maior, em outros bairros que é mais próximos ali à drogaria, não teria, ou dependendo do que a gente verifica também nas experiências, né, de clientes. Às vezes tem uma drogaria onde ela fica em horário de atendimento, que nem você fica até às 10 horas, tem drogaria que fica até meia-noite, tem drogarias 24 horas. Então, é entender qual momento seria essa entrega também com o custo, porque às vezes até o próprio motoboy é um terceirizado, e ali vai te custar um pouco mais caro em determinado horário. Então, fazer esses cálculos é necessário para ver o quanto está afetando ali também, se é possível disponibilizar essa entrega gratuita. Então, né, Luciano, eu passo a palavra para você, dentro do que a gente preparou de conteúdo sobre inovação em vendas, nós abordamos, né, o que a gente tentou trazer aqui é algo olhando para o que a gente tem, né, e aprimorando e melhorando o que a gente já tem, né, não é só algo para trazer clientes, né, é algo para melhorar o trabalho com os clientes que já estão dentro da Farmelhor. Então, esse trabalho interno, aproveitando o cliente que já é Farmelhor, ele gera um resultado muito mais eficaz do que a gente ficar só em busca e na compra de novos clientes, né? Então, a gente espera que o pessoal tenha anotado, gostado e que possa somar aí no dia a dia deles com as tomadas de decisões. Se tiver algum questionamento ou pergunta, nós estamos à disposição. Nós temos o Paulo aqui conosco. O Paulo deseja fazer alguma observação, encerramento, e se tem alguém... aproveita esse momento aqui de interação para poder falar também e abordar. Bom dia para todos. Bom dia, Paulo. Bom dia. Primeiro agradecer aí a participação de todos, né, nossos franqueados, nossa equipe, e parabenizar aí a Flávia, mais a Jéssica, mais essa troca de experiência aí, mais esses ensinamentos, né, questões levantadas, assim, dentro do que elas falaram, pode ser que alguém já pratique, só que do jeito dele, então cada um tem a sua forma, né, mas assim, acho que a base, a essência de tudo é o que elas passaram, cada um adequar na sua localização, na sua realidade. Mas isso aí eu acho que a gente tem que estar atento realmente. Eu parto daquele exemplo lá de genérico, mas eu parto de uma loja, eu cravar uma loja de 100 mil reais, né? Assim, transformando no que a Flávia falou, não, uma loja de 100 mil reais. Se ela vende, fatura 100 mil, genérico e similar, ela tem que faturar 35 mil. Perfumaria, ela tem que faturar aí 25 mil, né? Já deu 60 mil. Se ela praticar os PBMs bem praticados, ele vai corresponder mais uns 10%, que também não é uma margem alta, mas ele sempre preserva a margem da farmácia, né? Então, vão restar aí 30 e poucos por cento de éticos, que se bem praticados, né? Bem comprados, comprar no lugar certo, as parcerias corretas, né? Olhar as oportunidades, também vai ser rentável, né? E, como a Flávia disse, se a gente pudesse vender só genérico que dá uma margem excelente, seria ótimo, mas não é essa a realidade. Nós temos que ter todos os produtos, né? Até para vender o genérico, você precisa ter o ético. Senão, acho que você está querendo empurrar nele, quando você pode dar o Exatamente. mais fácil você convencer, né? Eu acho que, em tese, o geral, a base é isso. A gente, agora, todos os nossos franqueados, juntamente com procurar os consultores, o meu é assim, como é que eu adequo para poder chegar nisso, e acompanhar se os números dele tá
está dentro disso, está próximo, aonde precisa de ajuste, né? Mas se a gente conseguir chegar nisso aí, ou mais próximo disso, o resultado vai ser excelente. Com certeza, igual o PBM que você falou, né, Paulo? Ele é hoje uma decisão de farmácia, né? Às vezes, quando a farmácia tem aquele PBM, porque o cliente que usa produtos de PBM, ele conhece o valor do benefício daquele medicamento. E às vezes ele deixa para comprar na farmácia que já tem o programa, que já passa o programa para ele comprar o restante do receituário. E quando a gente falou da participação de medicamentos, o PBM ele está incluso aqui dentro. E é muito importante mesmo, né? Isso gera uma fidelidade muito grande. E gostei muito dessa oposição, né? Que o RX comprado de forma correta, ele com certeza deixa uma margem segura que a farmácia precisa. O problema, às vezes, é deixar uma OL passar, né, comprar por uma grade não tão competitiva, aí isso que pode gerar transtorno e prejuízo dentro das vendas. Perfeito, Luciano. Então, é com você e muito obrigado aí a todos. Obrigado, e tem os Paulo. próximos bate-papo, né? Pegando um gancho do tema, eu resgato aqui o nosso programa Verão Premiado, né? Far Melhor Febrapar, ou seja, incentive os seus atendentes a se inscreverem, isso ajuda nas vendas também, né? Que é vender bem, porque vai estimular a venda, estimular ele enquanto atendente, motivação, né? Vai gerar também um reconhecimento financeiro, né? Que é compartilhado para as pessoas que forem sorteadas. Então, assim, uma coisa se liga à outra, né? Que é engajamento, que é vender, que é aumentar o ticket médio, que é aumentar o número de clientes na loja, né? Estejam engajados nisso. E um outro ponto que eu trago, aproveitando aqui, já estamos divulgando, sexta-feira próxima, agora, dia 29, nós temos mais uma aula do Lab Santander, né? Que vai ser falada a continuação lá do Ale Pratos, tá? Então fique atento, é só entrar no link que a gente está compartilhando também. Obrigado, Geise, obrigado, Flávia, obrigado, Paulo. Luciano, eu me lembrei que agora, só reforçando uma fala da Flávia também, que ela disse que, assim, a maior dificuldade é a gente colocar o cliente dentro da farmácia, né? E, realmente, se o cliente entrou na sua farmácia, assim, da maneira correta, com ética, mas aproveite ele. Não deixa ele sair de mão vazia. Se já entrou lá, para que você vai deixar ele sair? Se ele foi para comprar, você vai deixar ele sair sem comprar? E o tratamento humanizado. O cliente, assim, a gente tem que considerar ele como se tivesse uma visita na sua casa. Se você recebe uma visita, você vai oferecer um café, né, um bom papo, uma água, né? Então, se o cliente entrou na farmácia, ele tem que ser agradado como se fosse uma visita, bem recebido como uma visita. A venda é uma consequência desse bom recebimento, uma venda bem feita, né? E ele está lá, ele foi para te comprar. Para que você vai deixar ele sair e comprar do seu concorrente, né? Então, tem que ser vendido. Muito bom. Viviane? Eu queria compartilhar, assim, uma experiência que eu tive quando... Viviane, teu microfone está desligado. Travou o microfone, Vivi. Desculpa, gente. Eu queria compartilhar também uma experiência que eu tive quando eu fui gerente aqui na loja do Renan, que trazia muito cliente, cativava os clientes. E, assim, eu gostava de fazer, e eu acho que dava bastante resultado. Todo sábado, eu punha uma mesa de café da manhã perto dos dermos aqui, no balcão, e punha aquelas tendas, geralmente os representantes tinham aquelas tendas infláveis, aí eu punha balão, punha tenda na porta da loja e aferia pressão. Então, isso também é uma forma de cativar o cliente, de trazer novos clientes, porque geralmente sábado o pessoal sai para comprar, que tem bastante loja aqui na rua, então eles paravam, mediam, aí a gente já deixava o jornalzinho de ofertas em cima, lá perto de onde a gente estava medindo pressão. Tinha também aqueles acompanhamentos que a gente anotava quanto que estava a pressão, quando dava alterada, para fazer o acompanhamento no postinho, ou até vir na farmácia mesmo quando necessário, sabe? Então, isso ajudava bastante também. Eu acho que cativa e traz novos clientes. Certeza. A gente gosta muito também desse tipo de ação interna. Sim. Também, lembrei, só mais um. A gente fazia também o estoura balão nos sábados. Então, a gente falava assim, compras de perfumaria acima de R$50, você estoura o balão e ganha um brinde. Então, a gente pegava aqueles produtos que estavam assim... um brinde. A gente pegava aqueles produtos que estavam para vencer e punha no saquinho lá como presente. A gente ganhava, às vezes, necessaire, pentes. Então, assim, um mimozinho que você dava, a pessoa já se sentia de casa, orava. E sorteios também, a gente fazia sorteios de cesta, então a gente montava as cestas e sorteava. Quando sorteava, a gente tirava foto com o cliente, eles amavam.
É muito bom, né? Então, assim, ainda mais esse mês agora, é uma oportunidade muito grande para tudo isso, né? Que é um mês de loja sempre cheia, né? Se Deus quiser. Então, pessoal, meu muito obrigada, né? A gente está aqui mais uma vez agradecendo a oportunidade dessa troca de experiência, né? E a gente espera estar aí somando no dia a dia de vocês, né? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu consultor, né? Ele vai estar sempre preparado para trabalhar todas essas estratégias, né? Essas experiências dentro do PDV de cada um de vocês. E desejo, né, desde já, um ótimo dezembro a todos, que possam aí alcançar metas e superarem as metas que estão desenhadas e né, com objetivo mesmo. E, no mais, o que precisarem, nós estamos à disposição. Tá? Meu muito obrigada, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e até breve para todos vocês. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada.